eletricidade. O sábio cosseno Φ. O senhor de quem ouvimos falar com frequência em eletricidade é o senhor cosseno Φ. Mas, como muitas coisas, nós falamos sempre a respeito, mas esse senhor intervém em caso de problemas de potência, como do circuito alternado, tal como a rede de distribuição. Na rede podem ser ligados, inicialmente, resistências que transformam energia elétrica em energia térmica, radiador elétrico, lâmpada incandescente, etc. Podem ser ligados também aparelhos que comportam bobinas, motor elétrico inclusive, que transformam energia elétrica em energia mecânica. As bobinas são encontradas também em luminárias à luz fluorescente, onde encontramos também capacitores. Resumindo, uma fonte alternada está suscetível de começar sob 3 tipos de cargas: resistiva, indutiva e capacitiva. Eis aqui o Sr. Watt, que vai nos falar de potência. Dentro de nosso bom e velho circuito contínuo, a gente se lembra, a potência elétrica absorvida por uma resistência é igual à tensão em volt multiplicada pela intensidade de corrente em amperes. Podemos tentar fazer a mesma coisa com o nosso circuito alternado, notando bem que o que medimos agora são valores eficazes de tensão e de corrente. Você se lembra do que é um valor eficaz em alternado. Não vamos falar disso novamente. Peguemos primeiramente o caso de uma resistência. Ela libera uma certa quantidade de calor, que é medida em joule. Se ela libera 1000 joules em 10 segundos, sua potência térmica é a quantidade de calor dividido pelo tempo, que é medido em watts. Essa potência térmica, essa potência útil de alguma forma, nós chamamos de potência ativa. E se nós fizéssemos o produto da tensão pela intensidade de corrente, nós encontraríamos exatamente o mesmo número, no caso de uma resistência, portanto, sem problema. Mas não dá nem um pouco certo se eu insiro dentro de um circuito alternado um motor elétrico, que comporta, entre outras coisas, algumas bobinas. A potência mecânica desse motor, sua potência ativa, nós podemos conhecê-la dizendo 100 watts. Mas o produto U vezes I, que o Sr. Volta e o Sr. Ampere amavelmente sempre calculam para nós, não é mais igual a 100. O que acontece? Será um novo mistério elétrico? Não, pois eis aqui nosso cosseno Φ que mostra sua cara. E ele tem razão, pois a diferença é por causa dele. Na verdade, o Sr. Fresnel, que já explicou que dentro de um circuito alternado, que comporta uma indutância, a tensão está defasada para frente em relação à intensidade e de um certo ângulo φ. Isso aqui vai ser o caso nos terminais do nosso motor, uma vez que devido a essas bobinas há uma certa indutância. Então, podemos explicar facilmente o suposto mistério graças a esse ângulo φ. Antes de continuar, precisamos definir esse produto U vezes I. Nós o chamamos de potência aparente. Ela é medida em volt-ampere. A potência ativa efetivamente fornecida pelo aparelho é medida em watts. E a relação dos dois é igual àquele famoso cosseno Φ. Nós o chamamos fator de potência. A conclusão disso tudo é que se sua instalação comporta principalmente cargas resistivas, o fator de potência é igualzinho a 1. Mas, se ela comporta cargas indutivas importantes, a defasagem aumenta. O fator de potência cosseno Φ diminui. Em outras palavras, para uma mesma potência ativa, será preciso fornecer uma potência aparente maior. Observe que para nós, usuários domésticos, não há muito a se preocupar, dado que o seu contador leva em conta a defasagem e que o que ele vai te faturar é unicamente a energia ativa que você gasta. Mas, usando a razão, é um outro caso, pois se a potência aparente UI aumenta, e como a tensão é geralmente constante, é a intensidade que vai começar a aumentar, o que não ajuda nem um pouco os eletricistas, pois isso faz aquecer os fios e, consequentemente, aumenta as perdas em linha, o que não beneficia ninguém, exceto certas criaturas.
Sem querer abusar da geometria, podemos dizer que a potência aparente é a soma geométrica da potência ativa e de uma outra potência, não ativa, que chamamos de potência reativa, dado que ela é absorvida pela reatância das bobinas de nosso motor. Infelizmente, ainda não aprendemos a viver sem essas bobinas. Mas não esqueçamos das cargas capacitivas, em outras palavras, os capacitores. Um capacitor em um circuito alternado faz o inverso de uma bobina. Ele defasa a tensão, não mais na frente, mas atrás, o que reduz bastante a defasagem. Desta forma, com capacitores astuciosamente dispostos, a defasagem diminui, o fator de potência é elevado e todo mundo fica feliz. Enfim, quase todo mundo. Moral da história, este cosseno φ é um senhor que nos interessa vigiar de perto.